Meus amigos, sangue nas ruas, Bitcoin segue caindo em tendência de baixa, altcoins desmoronando, algumas aqui 6%, 8%, 9%, tivemos algumas quedas um pouco mais expressivas aqui como a Multi 11%, entre outras moedinhas, tá? Bom, vamos ter cuidado nesse momento, tá, meus amigos, porque normalmente aos finais de semana o S&P costuma ficar fechado. Entretanto, quando a gente começa a ver o Bitcoin caindo aos finais de semana com o S&P fechado, isso significa que grandes players, grandes pessoas com grandes aportes, tá, tem informações do que vai acontecer com a abertura do S&P. Então a gente pode ter uma abertura sangrenta do S&P hoje ali por volta das 8, 9 horas da noite, e isso vai acabar puxando o mercado mais para baixo. A gente sabe que o mercado não está favorável para estar operando comprado e é loucura você se expor em altcoins nesse momento com o mercado todo em queda. Então toma cuidado, aquieta-te, deixa o Bitcoin achar o seu fundo, deixa o S&P achar o fundo, deixa o cenário macro começar a melhorar para você se expor, ok? O cenário de hoje ele está favorável para você procurar pontos de short. Então, se eventualmente aqui a gente ter um dia verde, se a gente ter algumas horas verdes aí, que vai acontecer, isso é questão de tempo, o mercado ele é assim, tá? Você vai procurar por pontos de short ou pontos de operar a favor da tendência. Isso é a base de um trader, operar a favor da tendência. Você entrar comprado, tá? Você vai estar se expondo a um risco muito forte. Se você começar a se expor vendido, a probabilidade de você acertar ela vai ser muito maior porque o cenário está em tendência de baixa e ponto. Não tem o que discutir, não tem média móvel que vai segurar, não tem nuvem de Shimoku, não tem VWAP mensal, cara, não tem nada, não tem nem os indicadores que eu gosto de usar aqui que vão segurar o preço. Então é loucura você se apegar em análise técnica ou análise fundamentalista ou análise de dados on-chain ou análise de média móvel, qualquer tipo de indicador para acreditar no que vai massagear o seu ego. Então toma cuidado para você não ficar preso aí no mercado. Toma cuidado para você não acabar perdendo dinheiro. Seu dinheiro ele é muito precioso e você tem que ter o máximo de cuidado para não ficar se expondo de uma maneira irresponsável, ok? Muitos me perguntam, Samuca, tá no tempo de comprar? Sinceramente, não tá em tempo de você comprar, tá? Eu não acho que seja uma ideia positiva você se expor aqui. A gente não sabe onde que é o fundo. Evidentemente a gente tem diversos fatores que apontam o Bitcoin lá abaixo dos 30 mil dólares e não temos nada que nos aponte que o Bitcoin pode retomar para alta. Então eu não acho que seria inteligente da minha parte, nem da parte de ninguém, se expor agora, ok? Seria até mais inteligente, mesmo que você pagasse um pouco mais caro, você comprar aqui no rompimento aqui dessa LTB 20% mais caro do que o valor atual. Você vai estar comprando a favor da tendência em tendência de alta e não com a faca caindo. Você tentar pegar a faca caindo, você vai acabar se cortando aí, tá? Então, cuidado aí ao você acreditar aí, muitas pessoas otimistas falando que Bitcoin só se compra não se vende, que Bitcoin é um ativo que você só tem que acumular, mas você tem que saber o momento exato de onde você vai acumular. E não ir fazendo preço médio, comprando 60, 50, 40, 30, tentando acertar o fundo. Não é assim, tá? Não é assim que funciona. O mercado ele não vai ter pena de você. Então se você expor de maneira errada, ele vai te sangrar, ele vai arrancar o seu último centavo, ok? Então o que a gente tem aqui no cenário aqui do Bitcoin agora, tá? A gente tem nitidamente uma tendência de baixa, tá? Em todos os tempos gráficos. Eu vou colocar aqui o gráfico mensal, tá? Em todos os tempos gráficos, prestem atenção nisto daqui, meus amigos. O fechamento aqui desse mês, desta grande queda, tá? A gente fechou aqui, ó, em, cadê? 35.041 e o Bitcoin já está abaixo. Lembrando, a gente está no dia 8 de maio, ok? E se a gente começar a fechar candles mensais, ok? Nesse mês agora a gente ainda tem aí 22, 23 dias para fechar esse mês. Se esse mês fechar abaixo de 34 mil dólares, a gente vai estar confirmando uma tendência de baixa. Na verdade, ele fechando aqui abaixo de 38 mil dólares já é uma tendência de baixa. Por quê? Porque a gente tem um fundo ascendente aqui bem claro e a gente rompeu no gráfico mensal fazendo o pullback que a gente falou aqui desse pullback.
que o Bitcoin ele iria fazer um pullback aqui, um reteste, e iria confirmar a tendência, né? E é o que está acontecendo agora. Então, a gente está claramente numa tendência de baixa em candles fechados, por enquanto até o mês fechar aqui, tá? Em quesito de alavancagem, o que a gente tem? A gente tem o Bitcoin caindo e a galera ainda gananciosa. Então, 3,29 aí longs para cada short. Então a galera continua, mesmo que a gente esteja aqui no Crypto Fear and Greed em extremo medo, estamos aqui em 18, isso ainda pode cair mais, pode se evoluir para um pânico, que é o que eu estou esperando, um momento de pânico no mercado para me expor de uma maneira mais significativa, tá? Não quer dizer que a gente vai ter uma queda reta até chegar a esse momento de pânico. Pode acontecer, mas ainda seria aceitável o Bitcoin lateralizar ou dar um repique, porque já caiu muito forte, tá? Então a gente está no extremo medo e a gente tem uma divergência com o long short, que é um indicador de ganância. Então eu não posso estar com o indicador em extremo medo, sendo que o índice de alavancagem mostra para mim que a galera está gananciosa. Então a gente tem uma divergência. Uma coisa é a gente tá em extremo medo ou em medo e a galera não muito gananciosa, com long short abaixo de 2, 1.5, 1.3, é aceitável, você tem uma confluência de fundo, é diferente do que está acontecendo agora. A gente tem o long short em 3.29, que é um indicador de ganância, de pessoas querendo enriquecer da noite para o dia, querendo enriquecer rapidamente, com o indicador de sentimento em extremo medo. Então não temos uma confluência para a gente apontar que aqui é um fundo verdadeiro, tá? E eu ainda acredito que a gente vai ter o apocalipse. Por quê? Se você coloca lá no long short da Binance, por exemplo, e você entra lá nos futuros da Binance, você vai ver que, se você ver aqui o Open Interest, a gente tem aqui 3 bilhões 241 milhões de dólares que estão no mercado futuros, ou seja, 94 mil bitcoins abertos em contratos futuros, que dá o total de 3 bi 241. Então, se a gente tem 3.3 para cada short, a gente tem aí facilmente 2 bilhões e meio alavancados para cima e um pouco menos de 800 milhões alavancados para baixo, tá? Mais uma vez, não quer dizer que a gente vá cair daqui reto, porque a gente começou a estopar essa galera que botou o stop aqui abaixo desse fundo aqui, tá? Então pode ser que a gente dê um repique aqui agora, seria normal e aceitável, tá? Mas a gente tem que ter cuidado porque ainda tem o S&P. Então se o S&P abrir vermelho, a gente vai dar uma limpada rápida aqui nessa galera, rapidamente caindo nos 30 mil dólares, tá? Então toma cuidado em estar se expondo agora, mesmo perdendo esses fundos aqui, porque o cenário ainda não está positivo, tá? Então, divergências entre alavancagem com o indicador de extremo medo, a gente tem que levar em consideração. A gente precisa de confluências e não de divergências, beleza? Então, ainda apontando para baixo aí no indicador aqui de long e short, Open Interest verdinho aqui, apontando que está mais favorável para a venda nesse momento, tá? Open Interest em máximas históricas aí, praticamente 91 mil bitcoins só na Binance Futures, ok? Então aqui 33 milhões liquidados em long nesse momento e 10 milhões liquidados em short. Então tivemos 40 milhões de liquidação, ainda é um valor muito pequeno, tá? Eu tô esperando aí liquidações muito acima de 500 milhões de dólares, para ser bem sincero com vocês, até acima de 1 bilhão de dólares, porque mesmo quando a gente tava neste topo aqui, nesse topo aqui de 64, 60 mil dólares, quando a gente caiu aqui para 30, a gente teve mais de 1 bilhão e meio de liquidação. Então é o que eu estou esperando aqui, porque a gente tem um Open Interest muito mais elevado do que quando o Bitcoin estava lá no topo anterior. Então faz todo sentido a gente ter uma queda um pouco mais acentuada, tá? Então no gráfico mensal a gente começa a entrar em tendência de baixa, tá? Começamos a entrar aqui quando a gente perdeu esse fundo aqui de 38 mil dólares, ok? Eu não acho que isso aqui vai ser um ponto de suporte significativo, por quê? Porque a gente vem e faz um fundo acima da média de 50, tá? Validando aqui ainda uma tendência de alta, beleza? Aqui nessa primeira queda, tá? Então a gente vem, faz um fundo ascendente, faz um topo, não considera um topo duplo, por quê? Porque a gente rompeu esse topo aqui, mesmo que seja armadilha, a gente rompeu, então a gente fez um topo ascendente, voltou, perdeu o fundo e está validando aqui um pivô de baixa, tá? Então, ainda assim, temos aqui, ó, esse ombro, cabeça, ombro no mensal que muita gente não leva em consideração e eu tenho que considerar tudo possível, tá? Esse ombro, essa cabeça e esse ombro aqui, ok? E a gente teria a validação, tá? Basicamente, se a gente rompesse a linha de pescoço, e é o que está acontecendo agora, a gente rompeu a linha de pescoço aqui, tá?
Então se a gente começar a fechar, se a gente fechar o mês abaixo de 35 mil dólares, a gente vai validar provavelmente este ombro, cabeça, ombro aqui. E se eu pegar aqui candles fechados, tá? Candles fechados, a gente poderia ter o alvo, por incrível que pareça, lá na casa de 15 mil, mas eu não acredito que o Bitcoin vai lá nos 15, não pagaria para ver o Bitcoin nos 15, só se tiver um colapso muito mais generalizado do que já está acontecendo, tá? No gráfico mensal, nítido aqui, a tendência de baixa muito forte, a gente precisa começar a ver, inclusive desse mês, está muito mais forte, tá? A tendência de baixa aqui, então não tem como eu acreditar que aqui vai segurar, que o suporte vai segurar, eu não tenho evidências, eu não tenho confluências, eu não tenho nada que me aponte um fundo nesta região, tá? Então, basicamente, eu estou esperando um toque aqui na média de 200, tá? Independente se é ombro, cabeça, ombro, se é pivô de baixa, independente de todo o cenário macro possível, no histórico do Bitcoin a gente sempre voltou na média de 200, que é o que eu fielmente estou acreditando que vai acontecer. Tanto no Bitcoin como no S&P, o fundo sempre foi a média de 200. Então é o que muita gente está esperando, é o toque da média de 200 períodos. Se a gente cai aqui para o tempo gráfico semanal, a gente tem nitidamente um rompimento de uma linha de tendência de alta, e após um rompimento de linha de tendência de alta, a gente sabe que vem uma queda mais acentuada, tá? E a gente começa, nos candles fechados, a gente já rompeu, né, há um tempinho aí, tá? Na verdade, nesta semana a gente está rompendo tanto os pavis aqui de LTA, como também os candles fechados. Então, estamos rompendo os dois pontos mais significativos. O que seria aceitável agora pra gente? Bom, o Bitcoin pode fazer um pullback, a gente tem que levar em consideração isso agora nessa semana. A gente pode talvez abrir verde para dar uma lapada mais forte para baixo. E onde que seriam os pontos? Até aqui nos 36 mil dólares, tá? Seria o primeiro ponto, que eu acredito que não vai passar muito daqui, 36.500. Podendo vir até aqui em cima, nos 38, mas sinceramente, não acho, depois de cair isso tudo aqui tão forte, que o Bitcoin vai dar um respiro até aqui, praticamente engolfando a semana toda, não acredito nisso, com tudo apontando para baixo, tá? Então, se tivermos um pullback, fiquem de olho aqui nos 36 mil, 36.300, nessa região aí, porque pode ser igual uma mola. Quando você contrai uma mola, você precisa dar um afrouxamento nessa mola para impulsionar mais ela. Então, pode ser que a gente faça um pullback de baixa aqui, tá? Então toma cuidado aí, acreditando que VWAP vai segurar, que médio de não sei o que vai segurar, que nuvem de não sei o que lá vai segurar, que linha de tendência vai segurar. É claro que para análise técnica isso faz todo sentido, você se basear em indicadores para você ter pontos base de onde se posicionar, isso é aceitável, mas quando o Bitcoin ele atinge uma tendência muito forte, se você não souber o que você está fazendo, você vai acabar ficando preso. A gente comenta bastante aqui de armadilha e o Bitcoin vem aqui e toca, dá esperança para a galera. Quando a galera realmente alavanca, que foi o que aconteceu aqui, a gente teve uma disparada de alavancagem aqui. O que aconteceu? O mercado simplesmente foi reto. E dificilmente quando ele vai a favor da tendência, ele dá a oportunidade de sair, tá? Então, raramente isso acontece e vamos ter muito sangue na rua ainda, tá? Então, toma cuidado aí, mais uma vez, toma cuidado, tá? Em querer pegar o Bitcoin caindo, porque você pode se decepcionar, você pode sair desse mercado deprimido, né? Porque você não soube se expor na hora certa. Então, a gente fala aqui, não é pro mal de vocês, tá? Vocês não tem que saber onde que é o fundo. Você vai no histórico, vê que ele sempre buscou a média de 200, beleza, você tem um ponto de compra ali. Você está vendo o Bitcoin caindo na sua cara, você vê vários canais aí falando em alta, que é fundo, que o preço vai segurar, que não sei o que vai segurar, que suporte de não sei o que vai segurar, que VWAP de não sei o que vai segurar. Cara, isso não vai acontecer. Vai ser apenas um respiro normal de oscilação de mercado para o preço continuar caindo. Então toma cuidado com pessoas que vocês só veem otimismo. O mercado ele não sobe reto. O mercado faz o seu topo histórico e o mercado ele corrige no 1 hora, no 2, no 4, no 6, no 12, no diário, no semanal e no mensal. E agora chegou a correção do gráfico mensal e você tem que aceitar isso. Mas não enxergue isso como algo negativo, veja isso como oportunidade. Deixe o mercado cair. Você acha mesmo que quem comprou aqui atrás o Bitcoin 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil, saiu aqui nos 40, nos 50, vai querer pagar 30?
Não vai, ele vai deixar o mercado sangrar e quando ninguém mais quiser comprar, ele compra de você lá embaixo, quando você não aguentar mais segurar. Então você tem que pensar como essas instituições, como essas baleias, tá? Não fique se baseando em notícia de o mundo tá adotando Bitcoin, isso é bom pro longo prazo, longo prazo, longo prazo. Você vai esperar quanto tempo para esse longo prazo te dar um retorno? Você vai aguentar o seu patrimônio derreter 40, 50% por 1, 2, 3 anos até você ficar no 0 a 0? Você vai aguentar? Porque muita gente fala, é muito fácil você olhar o passado e ver o Bitcoin subindo, mas a realidade é totalmente diferente. Você vê o mercado cair na sua cabeça, você fica desesperado. Então se você não aguenta ver o teu patrimônio derreter 5%, você não vai aguentar derreter 30, 40%. Então você tem que ter cuidado com esse tipo de informação. Ah, no longo prazo só deu dinheiro. Tá, é muito fácil você olhar lá atrás e ver o que aconteceu. Quando está acontecendo, quando está caindo, é um outro cenário. O cenário macro não está positivo. A gente está vivendo uma guerra na Ucrânia, a gente está vivendo um caos no porto da China. Tudo ainda não impactou como deveria. Os mercados financeiros impactaram ainda num curto período de tempo. O S&P perdendo fundo, o Nasdaq caindo, o cenário todo lá do norte-americano lá entrando em colapso. E você acha mesmo que o Bitcoin vai continuar subindo com todo o cenário macro pegando fogo? É complicado. Então você tem que ter cuidado com esse tipo de informação que vocês escutam por aí e entender como funciona o mundo. Ele tem ciclos de mercado, ele tem altas, ele tem baixa, ele tem topos históricos e tem correções históricas também, que são os fundos majoritários. Então, se você acaba se expondo de uma maneira errada, você vai tomar fumo, você vai ver o seu patrimônio derreter. Então, se o Bitcoin está caindo, é loucura você querer aportar em altcoin com o cenário todo afundando. Você pode ir à falência. Muitas altcoins não vão voltar no topo histórico. Tá? Então você tem que saber o que você está comprando, aonde você está se posicionando e entrar com um cenário macro favorável. Por isso que não é burrice, isso é setup de trader. Você, mesmo que você pague um pouco mais caro, 20, 30% mais caro, mas comprar com o mercado favorável, com o mercado estável, com dinheiro sendo injetado no mercado, tá? E não com o contrário. Quando aconteceu o Covid, que a gente caiu aqui rapidamente para a média de 200, cara, você tinha injeção de dinheiro, você tinha o governo ajudando a população, você tinha todo um cenário macro favorável para máximas históricas. Agora não, você está vendo o inverso. Está vendo o Fed aumentando a taxa de juros, está vendo o Fed retirando liquidez do mercado, a China tem $1 trilhão lá que eles podem despejar a qualquer momento, que são das empresas norte-americanas, os tesouros norte-americanos, e se eles despejarem, vai tudo desabar. E você tem que estar preparado para isso, tá? Então, cuidado, tá? Em acreditar que só se compra, porque você pode tomar uma lapada aí, uma lapada forte, beleza? Então, não se iluda com velas verdes, a gente vai ter quedas aí astronômicas e me parece que o Bitcoin já está antecipando o que vai acontecer com o S&P, porque grandes instituições têm muitas informações que a gente não tem, tá? Tenham caixa e na nossa live mais tarde a gente fala mais sobre isso. Valeu, galera, um abraço e até a nossa live.